Fala galera, tranquilos? Dando tempo aqui da preparação do material da aula de pode começar nessa sexta-feira, né? Preparando aqui a maldade para meus alunos, para falar aqui um pouquinho da ST na entrada, tá? Um pedido que me foi apresentado, eu não lembro se pelo Instagram ou pelo YouTube. Mas enfim, vocês pediram, então deixa eu aqui explicar um pouquinho sobre essa nossa querida ST na entrada. E eu já falei para vocês, tá? Dando um pequeno puxão de orelha, que esse termo, na verdade, não é o tecnicamente correto, né? Isso aí é um apelido, é como usualmente a gente chama, né? Mas, na verdade, o nome completo do bicho é esse aqui: antecipação de recolhimento do ICMS com encerramento de tributação. Nossa, parece até o nome do Dom Pedro, é complicado mesmo, é grande assim mesmo, mas tecnicamente é assim que o bicho, né, que essa cobrança do imposto na entrada aqui no território do estado do Amazonas é chamado, tá? Por que não é ST, né? Porque ST, como eu já expliquei para vocês também, pressupõe a existência de duas pessoas: o responsável tributário, no caso o substituto, geralmente remetente da mercadoria, e o contribuinte substituído. Aqui, no caso, a cobrança ela recai em cima do contribuinte adquirente, então você não tem a figura do substituto e substituído. Na verdade, esse adquirente da mercadoria, ele está antecipando o imposto devido pelo restante da cadeia de circulação, né? Inclusive a sua própria etapa subsequente de venda, de circulação dessa mercadoria, beleza? Mas para não ficar uma coisa muito complicada, como geralmente é chamado de ST na entrada, eu vou usar essa expressão aqui, mesmo com um aperto no coração, tá? ST na entrada ou ICMS ST, lembrando que eu estou tratando aqui da antecipação com encerramento de fase de tributação, ok? E aqui, gente, tem uma condição, né, para a cobrança desse imposto antecipado na entrada, que é o quê? A mercadoria tem que estar sujeita à substituição aqui no estado do Amazonas. Então tem que ser uma mercadoria listada lá no anexo 2A do regulamento do ICMS. Essa mercadoria tem que estar no regime de substituição tributária para que na entrada no território do Amazonas também possa ser cobrada essa antecipação com encerramento de fase de tributação, ok? Observando aqueles mesmos agregados que você tem lá no regulamento do ICMS ou nas resoluções da Cefaz que trazem lá a listagem desses produtos sujeitos a ST nas operações aqui dentro do estado, ok? E aí você tem essas situações em que é feita essa cobrança do imposto antecipado na entrada do Amazonas. Lembrando que eu não estou falando da antecipação tributária, né? Aquela cobrança quando a mercadoria é destinada à comercialização ou à industrialização, né? Lembrando que você não tem o agregado nessa antecipação tributária. Aqui a gente está falando da cobrança dessa antecipação com o agregado, ou o PMPF, ou o preço sugerido, mas não é o caso aqui. A regra geral é você aplicar MVA. Então, quais são as situações em que você tem a cobrança dessa antecipação, esse ICMS ST na entrada? Quando o Amazonas não tem acordo com o F de onde está vindo essa mercadoria sujeita a ST, então, via de regra, né, você tem uma mercadoria sujeita a ST, os estados celebram um acordo, e aí quando você tem a remessa dessa mercadoria de um estado para o outro, quando você tem esse acordo, um convênio, protocolo, o fornecedor remetente da mercadoria tem que fazer retenção, calcular e reter. Mas pode ter situações em que o Amazonas não tem acordo com aquele estado de onde está vindo essa mercadoria. Aí, nesse caso, o remetente não tem a obrigação de fazer a retenção e recolhimento do ICMS-ST. Nessa hipótese, então, o imposto vai ser cobrado do adquirente da mercadoria quando a mercadoria chegar aqui no estado. Uma outra situação que também é cobrada essa antecipação com encerramento, né, o ICMS na entrada, é quando, mesmo o remetente sendo obrigado, ou seja, o estado de origem tem acordo com o Amazonas, esse remetente não faz a retenção devida, ou deixa de reter o imposto, né, calcular e reter o imposto, o ICMS-ST, ou então faz por um valor menor que o devido. Aí, nesse caso, você vai ter a cobrança aqui em cima do adquirente, na condição de solidariedade, ok? Então, a mercadoria estaria sujeita à retenção lá no estado de origem, não foi feito ou foi feito a menor, por solidariedade, o nosso contribuinte adquirente aqui vai ter que arcar com o pagamento aí do que faltou, tá? Ou da integralidade ou da diferença a menor, ok? Uma outra situação que a gente também tem, né, a cobrança de antecipação, né, do ICMS-ST, é a importação de mercadoria sujeita a ST. Então, você está importando mercadoria aqui no estado do Amazonas, você faz lá todo o processo de desembaraço e essa mercadoria está sujeita à substituição tributária aqui dentro do estado. Então, na hora que você for pagar o ICMS, você vai pagar o ICMS com o agregado, ICMS-ST.
porque as saídas subsequentes vão ser consideradas já tributadas. Então, é uma outra situação em que você também tem essa antecipação com o agregado, quando a mercadoria ela é importada e está sujeita à substituição tributária nas operações internas aqui dentro do estado do Amazonas. E tem essa outra situação aqui, olha, que é quando aquela mercadoria tem uma carga tributária fixa. E aí, nesse caso, via de regra, essa mercadoria ela não está sujeita a ST. Mas aí o Estado define que vai ter uma cobrança, geralmente por um percentual menor, né, do que o usual, e nessa cobrança, com o pagamento, a mercadoria ela considera já tributada para as demais fases de comercialização aqui dentro do Estado. É o caso, por exemplo, do boi em pé, né, que a gente chama, né, ou das carnes e vísceras, né, quando vem de um outro Estado. Essa mercadoria não está sujeita à substituição tributária, mas entrou aqui no estado do Amazonas, a gente cobra uma carga fixa de 5%, ok? E aí, com o pagamento, as saídas subsequentes aí internas são consideradas já tributadas. Encerra a fase também, só que não tem agregação, ok? Beleza. E aí, me pediram, né, para apresentar, na verdade, aqui um exemplo de cálculo, né, como é que seria a cobrança dessa antecipação com encerramento de fase de tributação, esse ICMS ST na entrada. Então vamos aqui, né, mostrar agora como é que ficaria esse cálculo. Veja só, e aqui, gente, vale uma observação, né? Eu vou dar o exemplo de uma operação interestadual. E aí você tem a situação em que a mercadoria ela não tem incentivo ou ela tem incentivo. Que incentivo, Alain? O desconto da Zona Franca de Manaus, né? A gente está aqui na Zona Franca de Manaus. Se por acaso a mercadoria tiver direito ao benefício da isenção, a gente chama isso de uma operação incentivada. Se não tiver direito à isenção, aí nesse caso uma operação não incentivada. E aí, gente, o cálculo, por que mesmo não sendo uma substituição tributária, a gente sempre acaba falando de ICMS-ST? Porque o cálculo é muito semelhante à da substituição tributária, né? Quando você tem retenção na fonte. Aqui, ó, você tem preço da mercadoria no valor de 10 mil, vamos falar primeiro aqui da operação não incentivada, né? Preço da mercadoria no valor de 10 mil, frete CIF no valor de R$1.000, nesse caso compõe a base de cálculo do imposto. Considerando que essa operação vem lá de São Paulo, né, base de cálculo ICMS 11 mil, né, e o ICMS operação própria, aquele destacado lá no documento fiscal, né, que vai ter, o remetente vai ter que efetuar o recolhimento para o estado de origem, no caso aqui São Paulo, 770. Valor da nota fiscal, 11 mil, né? E aí, como se trata de uma operação com a mercadoria sujeita a ST aqui no estado do Amazonas e que não foi cobrado o ICMS-ST lá na origem, né? Digamos que essa mercadoria São Paulo e Amazonas não tem acordo, tá? A gente vai calcular quando essa mercadoria chegar aqui no estado do Amazonas, né? No desembaraço. Considerando MVA de 40%, aí é a mesma regra da ST. Pega lá o valor de partida, no caso aqui o valor da nota fiscal, 11 mil, calcula o MVA de 40%, 4.400, base de cálculo do ICMS-ST, valor da nota, mais o MVA, 15.400, ICMS-ST cheio, ou seja, pega lá a base de cálculo do ICMS-ST e aplica a nossa alíquota interna, nesse caso aqui 18%, vai dar 2.772. É esse o valor que eu vou ter que recolher? Não. Princípio, né, regime da não cumulatividade, lá, princípio da não cumulatividade. Você tem aqui o ICMS que foi cobrado da operação própria de 770, então você vai pegar esse valor de 2.772 e vai deduzir o ICMS operação própria, 770. Logo, nessa operação sem incentivo, você vai ter que recolher o imposto antecipado com encerramento de tributação no valor de R$ 2.002. Mas, Alain, e se por acaso está vindo para a Zona Franca de Manaus, com desconto lá do ICMS desonerado? O cálculo é muito parecido, só que a gente tem que considerar esse desconto. Aqui, ó, mercadoria no valor de 10 mil, frete CIF no valor de 1.000, né, compondo a base de cálculo do imposto. Não vai ter ICMS operação própria, porque a operação seria isenta, não é isso? Então tem base de cálculo e não tem ICMS, mas você tem o ICMS desonerado, né, aquela condição lá para que a operação seja incentivada. O fornecedor tem que passar, né, esse benefício para o adquirente, dar o desconto na nota, desconto financeiro, 770. Valor da nota fiscal, 10 mil mais 1.000, R$10.000 mais R$1.000 do frete, menos o ICMS onerado que vai ser descontado, 10.230. E aí daqui o cálculo é muito semelhante, só que o valor de partida é diferente, que é o valor líquido da nota, né? Em vez de 11 mil, eu dei o desconto, então eu vou partir de 10.230, valor da nota fiscal, MVA 40% em cima desses 10.230,
4.092. Base de cálculo de ICMS-ST, 10.230 mais 4.092, nós temos aqui os nossos 14.322 de base de cálculo. ICMS-ST 18%, em cima dos 14.322, 2.577,96. E aqui, gente, veja só, essa operação, se não fosse sujeita à antecipação, você teria direito a um crédito presumido. Tá? Então, o que é que o Estado do Amazonas faz? Em cima desse valor do imposto antecipado com agregação, vai ser deduzido aquele valor que você poderia utilizar como crédito presumido, que é equivalente ao ICMS exonerado. Então, você vai pegar lá os 2.577,96 e vai deduzir os 770, né, que seria crédito presumido, caso essa operação não fosse sujeita à antecipação com encerramento de tributação. Valor do imposto a recolher, né, que a Cefaz vai te notificar, R$ 1.807,96. Beleza. Mas, Alan, eu pego ali, entro no meu DTE, vejo lá meu estado de desembaraço, não tem nada disso aqui. A Cefaz não faz esse cálculo, ela joga lá um número maluco que eu nunca consigo encontrar. Gente, a Cefaz faz esse cálculo de forma automatizada, tá? Aquele número maluco lá que você vê no seu estado de desembaraço é o que a gente chama de multiplicador, que nada mais é que uma forma direta de efetuar esse cálculo. Aqui, ó. Você tem essa fórmula. Como é que eu vou encontrar esse meu multiplicador? Pego o meu valor da nota fiscal, certo? Acrescento a minha margem de valor agregado, multiplico pela minha alíquota. Desse valor, eu deduzo o ICMS operação própria ou o ICMS exonerado, que seria crédito presumido, e divido pelo valor da minha nota fiscal. Então, eu vou encontrar esse meu multiplicador. E aí, ó, substituindo na fórmula, para essas duas situações que a gente acabou de ver, esses nossos exemplos aqui. Operação não incentivada, né, que você não tem um desconto na Zona Franca de Manaus. Valor da nota fiscal 11.000, né, margem de valor agregado 40%, alíquota do ICMS 18%, ICMS operação própria 770, e dividindo tudo isso aí pelo valor da minha nota fiscal, eu vou ter esse multiplicador de 0,182. E aí, pego o meu valor da nota fiscal, no caso 11.000, e aplico direto esse meu multiplicador de 0,182. Eu vou encontrar os R$ 2.002, que é exatamente o valor que eu acabei de mostrar para vocês lá com a fórmula completa. Pegando a operação incentivada, né, com o benefício lá da Zona Franca de Manaus, com desconto, a mesma coisa, só que eu vou partir do valor da nota, que vai ser diferente, porque tem o desconto financeiro aí, 10.230, né, acrescento a minha margem de valor agregado, multiplico isso pela minha alíquota de 18%, faço a dedução aqui do que seria o meu crédito presumido e divido o resultado disso pelo valor da nota, no caso aqui 10.230. O meu multiplicador deu esse número quebrado aqui, né, de 0,17673, multiplico isso pelo meu valor da nota fiscal, os 10.230, e eu vou encontrar os mesmos 1.807,96. Simples assim, tá, gente? Então, não tem invenção nenhuma, tá? Esse número, esse multiplicador que você faz uso, nada mais é do que uma forma direta de fazer o cálculo da antecipação, né, do ICMS-ST da entrada. Ok, gente? Então, não tem pegadinha, tá? Não tem nada de mandrake aí, é só uma forma de simplificar o cálculo, ok? Espero que tenha ficado claro, e aí nos vemos nos próximos vídeos, e um bom final de semana. Valeu, gente!